Esse, crianças, esse coelho apareceu aqui na minha casa. E ele está comendo o quê? O que que o coelho come? Uma cenoura. E esse coelho, ele veio me visitar porque ele falou que as pessoas falaram para ele vir aqui, porque era Páscoa. É que as crianças todas estavam querendo chocolate, estavam querendo um coelhinho bonito desse, olha. Mas hoje eu vou contar para vocês e ele também vai ouvir sobre a verdadeira Páscoa. Eu vou deixar ele aqui no cantinho, tá, coelhinho? Fica quietinho, tão bonitinho, ó. Ele vai ficar aqui quietinho, porque eu vou falar sobre a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa, ela não fala de chocolate, ela não fala de coelho. A verdadeira Páscoa que temos, ela está escrito na Bíblia Sagrada. E ela inicia com a mensagem, né, com a história de um jovem chamado José. Lembra, semana passada nós falamos desse jovem. Esse jovem José, ele foi vendido como escravo para o Egito. Mas José, por causa da obediência de José, sabe o que aconteceu? Faraó, ele ficou tão amigo de José, tão amigo, que falou: José, traz os seus pais, traz seu pai, traz a sua família para morar aqui conosco no Egito. E José, ele foi, trouxe toda a família dele para morar lá no Egito. E eles viveram muitos anos muito felizes ali no Egito. Sabe, Faraó, ele deu a melhor terra, as melhores terras para o povo hebreu, para os pais de José, para a família de José. Foi com a melhor terra. Mas passou muito tempo. Aquele faraó bonzinho, aquele faraó amigo de José, ele morreu. Então apareceu outro faraó para substituir esse, e esse não conhecia a história de José. E o povo hebreu, ele foi crescendo muito lá no Egito. Daí também, depois de muitos anos, José ficou velhinho e também morreu. E o povo dele, o povo hebreu, continuou vivendo no Egito. E tinha muito, cada dia mais crescia o povo. E Faraó, ele já estava preocupado. Olha, esse povo hebreu, eles estão se multiplicando muito. Ah, sabe de uma coisa? Eu não vou deixar eles crescer muito. Eu não vou deixar eles crescer. Daí tem a mãe, daí ele falou assim: vamos acabar com esse negócio deles crescerem. Daí também essa história continua com a história de Moisés. Moisés, ele era o filho de Joquebede. E sabe o que aconteceu com Joquebede? Porque Faraó queria destruir, né? Não queria que crescesse, multiplicasse o povo. Joquebede, para Moisés não morrer, ela fez uma cesta, ela escondeu o filhinho dela, colocou Moisés bem numa cesta, bem no rio. E Moisés, né, ele foi descendo o rio dentro da cesta e acabou parando aonde? Na mão da filha de Faraó. Que felicidade! Moisés, que era hebreu, ele não morreu. E a filha de Faraó cuidou muito bem de Moisés. Moisés aprendeu tudo sobre o Egito. Mas um dia, Moisés ele descobriu que ele também era hebreu. E Moisés, ele teve, né, aconteceu lá uma coisa que Moisés, ele teve que fugir para o deserto. Mas o povo hebreu continua onde? Lá no Egito. E Moisés, quando ele estava lá no deserto, bem sossegado, bem tranquilo, Deus falou: Moisés,
está na hora de você voltar para o Egito, Moisés. Sabe por quê que estava na hora de Moisés voltar para o Egito? Porque o povo ele estava sendo escravizados por aquele novo faraó. Sabe o que é escravo? Escravo é uma pessoa trabalhar sem receber salário, trabalhar só para comida, só para ter a comida. E Deus falou: Moisés, volta, porque a voz do meu povo está aqui, ó, no meu ouvido, e eu vou atender o povo. Então Moisés, ele foi obediente, ele obedeceu a Deus e foi para o Egito libertar o povo da escravidão. Libertou o povo da escravidão. E quando ele chegou no Egito, Deus mandou Moisés chegar para o faraó e falar: Faraó, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo sair dessa escravidão, para ele me adorar. Daí o faraó falava: não, ele não vai sair daqui. Ah, sabe o que aconteceu? Deus mandou uma praga, duas pragas. Conta comigo. Três pragas, quatro pragas, cinco, seis, sete, oito e nove. Nove pragas para o Egito. Daí, mesmo assim, com as nove pragas, o que aconteceu? A Faraó falou assim: não vai sair. O povo vai continuar aqui, escravo, trabalhando para mim. Daí Deus falou: Moisés, faz o seguinte, Moisés, fala para o povo hebreu matar uma ovelha e o sangue da ovelha, Moisés, fala para o povo passar lá na porta, porque eu vou mandar a 10ª praga. E o povo hebreu, ele fez exatamente isso. Matou um cordeiro, colocou o sangue desse cordeiro aonde? Na porta dele aqui, ó. Na porta. Daí Deus falou: Moisés, todos os primogênitos, toda casa que o sangue do cordeiro não tiver ali, ó, toda casa que o sangue do cordeiro não tiver ali, um dos filhos, os filhos mais velho, né, que é o primogênito, eles não vão viver. E daí foi assim que aconteceu. Daí Deus, né, falou para Moisés. Moisés foi lá para o povo hebreu, deu o recado, levou a mensagem que Deus havia falado, e o povo obedeceu. Daí, quando chegou uma certa hora da noite, o anjo passou por ali. E toda a casa dos hebreus que estava o sangue, o anjo da morte não entrou naquela casa, porque estava o quê? O sangue do cordeiro. Que maravilha! Nenhum dos hebreus morreram, porque o sangue do cordeiro estava ali. Quando o anjo chegava, batia aqui e voltava, ele não entrava naquela casa. Mas que pena, né? O povo lá de Faraó, eles não obedeceram, eles não acreditaram em Deus. Então, os primogênitos deles não sobreviveram. Foi muito choro lá no Egito. E Faraó, ele olhou para Moisés e falou: Moisés, vem cá, faz o seguinte, leva seu povo, leva o povo, tira o povo aqui do Egito, leva eles para adorar esse teu Deus, eu não quero mais ver ninguém aqui.
e eles foram libertados. Eles foram livres da escravidão do Egito. Eles pegaram tudo que eles tinham. Eles pegaram os animais dele, de repente tinha até um coelhinho lá, né? Nos animais. Eles levaram ó, o quê? Levaram as ovelhinhas dele, levaram os cavalos, levaram tudo que eles tinham. E mais uma coisa, Faraó ainda deu para eles ouro, prata, eles foram cheios de ouro a adorar o Deus dele, o Deus verdadeiro. Mas quando chegou lá na frente, o que aconteceu? Ele deu de cara o povo hebreu, né? E Moisés olhou, deu de cara com um mar imenso. E o mar estava na frente deles. E atrás deles Faraó se arrependeu e falou: Não, eu vou trazer o povo de volta para o Egito. Eles vão continuar sendo escravos. Faraó vinha com o exército dele atrás do povo para escravizar o povo de novo. Mas Deus falou para Moisés: Moisés, olha para sua mão, Moisés. O que você tem, Moisés? E Moisés falou: Tem um cajado. Deus falou: Moisés, toca nas águas, Moisés. Crianças. Moisés pegou o cajado, tocou nas águas e na mesma hora o mar ó, se abriu. Ficou ó, o mar de um lado e o mar de outro. A Bíblia conta essa história para gente, linda. E o povo de Deus passou no meio do mar, no meio daquelas paredes. Vamos imaginar, gente, aquela parede de mar de um lado, aquela parede de outra. Vamos imaginar que é uma água bem clarinha. Ali o povo olhava até os peixinhos nadando. Vamos imaginar um pouco. Daí o povo passava. Imagina também aquele barulho de mar, aquele barulho forte, né? Talvez algumas crianças ficaram até com medo, mas se distraía até com os peixinhos, né? Mas o povo tinha que correr, porque atrás vinha quem? Vinha quem? Faraó, o exército de Faraó. Mas a, o povo conseguiu atravessar aquele mar. Quando todos os hebreus saíram ali daquela parede de mar, o mar ó, se fechou. Os soldados de Faraó que estavam ali, ó, naquela parede, naquele caminho dentro do mar, quando o mar se fechou, matou todos os soldados afogado naquele mar. Mas o povo de Deus, eles foram o quê? Livres, eles foram salvos. E Miriam, ela cantou. Então, crianças, eu quero dizer que a primeira Páscoa aconteceu lá no Egito, quando Deus mandou matar o quê? Um cordeiro. E eles ceiaram, né, a carne do cordeiro, cada um dentro da sua casa, com a sua família. E as portas estavam ali com o sangue do cordeiro, para o anjo da morte não entrar. Mas acabou aí? Não. Sabe o que aconteceu? Lá no deserto, o povo começou a pecar. Começou a reclamar, eu não tenho água, eu não tenho comida. Começou a reclamar, ficar com inveja. Por que Deus só fala com Moisés? O povo começou o quê? Me fala aí. Olha, o que o povo começou a fazer? Não sei se dá para vocês lerem. Pecar. O povo começou a pecar. O povo começou a desobedecer. E olha o que aconteceu com o povo, olha. As correntes. Olha, ficou preso de novo, ficou escravo do pecado.
o povo voltou a ser escravo do pecado por causa da desobediência. Mas vocês acham que Deus ia deixar o povo escravo do pecado? Não, não. Agora, quem vai contar para vocês é a irmã Jeane com a filmagem, né, com o vídeo que ela preparou para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Irmã Líbia, Amém. Vou colocar, dividir agora. tá. Eu não sei se pode continuar a gravação. Eu creio que sim. A irmã Jeane vai continuar com o vídeo. Vamos prestar atenção. Jesus Cristo nasceu com o propósito de te dar vida, paz, amor, alegria. Mas por conta de nossos olhos incrédulos, era necessário uma trajetória de vida humana, tendo alegrias e tristeza, até mesmo ao ponto de ser traído por quem amava. E com tudo isso, não deixou seu coração contaminar. Chegou a hora de ser crucificado, de ter a morte humana, e ao terceiro dia ressuscitou. Ele continuou sendo humano, porém, num corpo glorificado. Inclusive, ele provou ao incrédulo Tomé que seu corpo era real e podia ser tocado. Vamos relembrar. Nasceu Jesus Cristo em Belém. José registrou seu nascimento e ele tornou-se um cidadão de Israel. Ali viveu e demonstrou como deveríamos também viver. Morreu em Israel e o escrivão da cidade registrou Jesus como morto. Então, na ocasião da ressurreição, ele não era mais um cidadão da terra, e sim um cidadão do céu. Um túmulo, uma pedra ou qualquer outra barreira não podia mais mantê-lo prisioneiro. Naquele domingo, antes do romper da manhã, Jesus saiu daquele túmulo como vencedor sobre a morte. E tudo isso foi elaborado por amor a você, para que você possa ser feliz. Jesus vive eternamente e quer que você também tenha essa vida eterna. Amém. Amém. Viu, crianças? Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus. Ele tirou o pecado do mundo. A Bíblia diz, né? Todos pecaram e foi separado de Deus, mas todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo, ele será salvo. Amém. Então, a nossa Páscoa é o nascimento, é o, cadê? É o cordeiro, né? A nossa Páscoa simboliza o cordeiro, não é o coelhinho, mas sim o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o povo que estava lá no pecado, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, né? A vida eterna com Jesus. Ficou livre do pecado e o seu coração ficou limpo para Deus. E que Deus abençoe a nossa vida e as nossas crianças em nome de Jesus. Amém.